Olá, pessoal. Over the last 24 hours, important diplomatic things took place that I would like to discuss with you about the situation in the Ukraine war. There was a meeting in Saudi Arabia again, this time between highest representatives of the US and the Ukrainian side. And what I then read this morning as I opened the newspaper. O que li esta manhã ao abrir os jornais é esta notícia aqui, que a Ucrânia aparentemente concordou, o Sr. Zelensky concordou em aceitar um acordo de cessar-fogo de 30 dias com os americanos. Agora, isso será algo estranho para ambos os lados, porque de um lado, os europeus, os ucranianos e os americanos, há muito tempo, disseram que o único cessar-fogo aceitável e fim para a guerra é a retirada total das forças russas de todo o território ucraniano, incluindo a Crimeia, e depois pagamentos de reparações e, finalmente, julgamentos de crimes de guerra contra Vladimir Putin e outros russos. E agora estamos em uma situação em que os ucranianos estão dizendo que estão prontos para um cessar-fogo. We are in a situation where the Ukrainians are saying we are ready for a ceasefire, also considering that what happened 2 weeks ago in Além disso, considerando o que aconteceu há 2 semanas na Casa Branca, isso é uma surpresa para os europeus. Por outro lado, é uma surpresa para os russos, que por muito tempo disseram que descartam qualquer tipo de cessar-fogo, mesmo enquanto negociam um acordo sobre a questão da Ucrânia, certo? Eles disseram que não vão abrir mão de sua posição de força militar. Então agora, isso é uma grande notícia no Ocidente. E se você for a BBC, CNN, CBS e assim por diante, estão cheios dessa notícia. Mas se você for, digamos, ao lado das notícias russas, não encontrei nenhuma menção na Russia Today ou Sputnik sobre essa suposta oferta de cessar-fogo da Ucrânia. A mídia russa, pelo menos aquelas às quais tenho acesso em inglês, está até agora relativamente silenciosa sobre isso. Mas do que eles falam é do fato de que, nas últimas 48 horas, Moscou foi vítima de um ataque ucraniano, certo? Vários drones atingiram Moscou e 2 ou 3 pessoas morreram e prédios residenciais foram destruídos. Essa é a notícia do momento do lado russo, certo? Um ataque de drones ucranianos na Rússia. É com isso que eles estão ocupados. Mas o Ocidente agora está ocupado pensando sobre essa notícia de última hora de que Zelensky disse que podemos ter um cessar-fogo. This breaking news that Zelensky said we can have a ceasefire. Now, there's a lot to say about this, and I would like to go. Agora, há muito a dizer sobre isso, e eu gostaria de passar por isso com você, para entender a situação geral em que estamos e a aparente abordagem que os americanos estão tentando implementar em seu grande jogo estratégico em relação à Europa e à Rússia, porque acho que isso é muito significativo. Em primeiro lugar, o que precisa ser observado é que este acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia não foi realmente negociado com Volodymyr Zelensky. O senhor Zelensky não estava presente nas negociações. Quem foi responsável por isso foi a alta liderança do mundo da política externa dos Estados-membros. Quero dizer, o senhor Trump também não fazia parte da equipe de negociação, mas obviamente ele enviou sua equipe para negociar algo que aconteceu. Os ucranianos no início não queriam fazer. As pessoas responsáveis foram as 5 que você pode ver aqui nesta foto. O mais importante do lado dos Estados é, claro, o secretário de Estado, Marco Rubio, o cara aqui à esquerda, com a gravata vermelha, certo? E então você também tem o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, aqui à sua esquerda em pé. Do lado ucraniano, o principal negociador, também pela forma como a foto está organizada, é o homem no meio, Sr. Andrei Yermak, cujo título oficial é chefe do gabinete presidencial da Ucrânia. Ele é a mão direita do Sr. Zelensky e também alguém que é mencionado como um potencial substituto para o Sr. Zelensky no futuro. Você também tinha Andrei Shibia. Desculpe, provavelmente estou pronunciando o nome dele errado, mas ele é o atual ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. E você tem Rustem Umerov, o ministro da Defesa da Ucrânia. Então, também do lado ucraniano, os principais tomadores de decisão em nível de gabinete e o chefe civil das Forças Armadas ucranianas estavam lá. Agora, o próprio Sr. Zelensky, obviamente, também queria dizer algo sobre isso, porque ele estava realmente também na Arábia Saudita. Mas, pelo que entendi,
ele estava em Riad, não em Jeddah, onde isso foi negociado. Achei que fosse seu escritório aqui, de onde ele fez essa comunicação por vídeo, aceitando e se dispondo a oferecer um cessar-fogo de 30 dias. Também pode ser um quarto de hotel em Riad, ou ele já voltou. Hotel room in Riyadh, or he already flew back, but he was in Saudi Arabia at the same time. Mas ele estava na Arábia Saudita, ao mesmo tempo que sua equipe de negociação estava lá em Jeddah, o que também diz muito sobre sua posição atual. Quero dizer, o Sr. Zelensky agora realmente é questionável se ele alguma vez esteve no comando da Ucrânia, mas agora, ainda mais, está se tornando cada vez mais óbvio que estar no mesmo país onde algumas das questões muito sensíveis estão sendo negociadas sobre você e não ser convidado para as conversas reais. Isso é um sinal de fraqueza completa e absoluta. Agora, o que precisamos apreciar sobre o que saiu das negociações da noite passada na Arábia Saudita é o que foi publicado por esses dois lados. E o que foi publicado é uma declaração conjunta entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Então este é o documento de resultado diplomático, e não é um documento grande, é um documento pequeno. Esta é uma das indicações que temos de que este é realmente um resultado negociado das últimas 8 horas. Isso estava na mesa, provavelmente literalmente, e as pessoas estavam tomando notas e ajustando a redação de cada um desses parágrafos. Não é longo. Basicamente, é uma página e meia no máximo, certo? Alguns parágrafos. E tudo que está aqui estaria sujeito a negociações muito fortes entre as duas partes. Uma indicação adicional de que não se trata de um acordo pré-arranjado, que já teria sido elaborado em negociações anteriores e depois apenas se encontrariam para assinar, é que falta muito da linguagem diplomática complicada. O único pequeno preâmbulo diplomático que costumam incluir é este aqui, e é muito, muito direto. Hoje, em Jeddah, Arábia Saudita, sob a graciosa hospitalidade do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, os Estados Unidos e a Ucrânia deram passos importantes em direção à restauração de uma paz duradoura para a Ucrânia. E antes de continuar, quero dizer que este acordo foi publicado na página inicial do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E também foi publicado pelos ucranianos, no lado ucraniano. O que sabemos sobre isso é que agora este é o acordo de trabalho entre Washington e Kiev sobre como continuar com o que quer que aconteça a seguir. É por isso que isso é realmente importante. Vamos continuar. Representantes de ambas as nações elogiaram a bravura do povo ucraniano na defesa de sua nação e concordaram que agora é o momento de iniciar um processo em direção a uma paz duradoura. A delegação ucraniana reiterou a forte gratidão do povo ucraniano ao presidente Biden, ao Congresso e ao povo dos Estados Unidos por possibilitar um progresso significativo em direção à paz. O que é realmente interessante sobre esses dois parágrafos é que, por um lado, os ucranianos obviamente insistiram que sua bravura está sendo reconhecida neste documento. Por outro lado, os Estados Unidos realmente enfatizaram que agora você tem que ser grato, lembrando o que aconteceu há 2 semanas, quando Donald Trump deu uma bronca em Zelensky, na Casa Branca. Esta é obviamente a reação a isso, com os ucranianos dizendo: estamos muito gratos a vocês. Obrigado por tudo que fizeram. Obrigado, obrigado, obrigado. Colocamos por escrito que somos gratos. Enquanto isso, os americanos concordaram em reconhecer a bravura da Ucrânia. O que também acho interessante é esta formulação aqui, que agora é o momento de iniciar um processo em direção a uma paz duradoura. Então isso basicamente invalida toda a conversa anterior de que a Ucrânia estava tentando buscar a paz, certo? Só agora eles estão dispostos a iniciar o processo em direção a uma paz duradoura, certo? Então isso significa que antes não havia um processo para uma paz duradoura. Se esse era o significado pretendido ou não, eu não sei. Mas é interessante que isso esteja incluído. Mas vamos continuar com o documento. A Ucrânia expressou disposição para aceitar a proposta dos Estados Unidos de implementar um cessar-fogo provisório imediato de 30 dias,
que pode ser estendido por acordo mútuo das partes e está sujeito à aceitação e implementação simultânea pela Federação Russa. Current implementation by the Russian Federation. Now, this is the core of what this document. Agora, este é o cerne do que este documento propõe e do que é o acordo entre a Ucrânia e os Estados Unidos, um cessar-fogo de 30 dias. Portanto, não é um cessar-fogo interminável, é limitado, de um mês, mas imediato. E também é importante notar que esta é uma proposta dos Estados Unidos. Então, definitivamente, não é o que os ucranianos começaram. Pelo menos, eu não acho, porque eles realmente queriam muito mais, mas falaremos sobre isso em um segundo. Outro ponto é que não é incondicional. Sabe, vi alguns relatos de comentaristas, alguns dizendo que isso agora equivale a uma capitulação ucraniana. To a Ukrainian capitulation, and I've seen others which said this is an unconditional. E eu vi outros que disseram que isso é uma rendição incondicional, certo? Isso não é uma rendição incondicional, de jeito nenhum. Isso é apenas uma proposta para parar os tiros por 30 dias. Agora, por implicação, e é por isso que os russos têm dito até agora que não concordarão com o cessar-fogo, se você parar os tiros, o que você faz é congelar o conflito na linha de contato atual. Se você não atira, se você não se move mais militarmente, à força, então o que quer que aconteça no campo de batalha para, certo? Então, esta é uma oferta dos Estados Unidos e da Ucrânia para parar de mover as linhas de frente. Agora, o problema é, claro, que os russos estão do lado vencedor. Eles estão avançando em Kursk e também dentro dos 4 oblasts. Eles estão ganhando território dia após dia. Então a oferta aqui é para a Rússia. Que tal parar de vencer no campo de batalha? É por isso que os russos obviamente disseram até agora que não estão dispostos a contemplar isso. Mas há mais a dizer sobre isso. Também não é incondicional, porque depende da implementação pela Federação Russa. Então, isso agora está transferindo a responsabilidade de avançar em direção a um cessar-fogo para a Rússia. E, novamente, a Rússia disse que descarta isso. Mas vamos ver o que acontece aqui. Vamos continuar lendo e depois pensar novamente sobre as diferentes implicações. Os Estados Unidos comunicarão à Rússia que a reciprocidade russa é a chave para alcançar a paz. Os Estados Unidos suspenderão imediatamente a pausa no compartilhamento de inteligência e retomarão a assistência de segurança à Ucrânia. Isso também é super importante. Isso estabelece que os Estados Unidos agora são o mediador entre a Rússia e a Ucrânia, o que é muito bizarro, considerando o fato de que esta é uma guerra por procuração entre os Estados Unidos e a Rússia. Agora os Estados se inserem e basicamente se tornam o mediador neste conflito, o que parece muito estranho. Por outro lado, o que isso também estabelece é que agora você tem a base para negociações diretas entre as principais partes da guerra por procuração. Embora para a Rússia, é claro, não tenha sido uma guerra por procuração. Foi uma guerra imediata, mas para os Estados Unidos foi uma guerra por procuração. E os Estados Unidos, claro, por muito tempo disseram: não somos parte da guerra, não somos uma parte beligerante, estamos apenas apoiando, estamos apenas ajudando a Ucrânia. É por isso que durante a maior parte dos últimos 3 anos, os Estados Unidos diziam que qualquer tipo de negociação precisava ser entre a Rússia e a Ucrânia, porque não somos parte da guerra, quer dizer, tudo precisa ir para a Ucrânia. Because we are not part of the war. I mean, everything needs to go to Ukraine. Ukraine needs to be at the table. Ukraine needs to be at the table. Blá, blá, blá. A Ucrânia precisa estar na mesa. A Ucrânia precisa estar na mesa. Blá, blá, blá. Nos últimos 3 anos. Agora isso acaba com isso. Isso estabelece que são os Estados Unidos e Moscou, Rússia, que são as principais partes responsáveis pelas negociações, e que os ucranianos agora oficialmente concordaram com isso. Essa é a importância desta parte. Indica que a Ucrânia aceita que os Estados Unidos negociem em seu nome, sem que ela esteja presente. E isso aparecerá novamente mais adiante. Os europeus também não estarão lá. Portanto, é o acordo oficial de que agora as negociações de paz ocorrerão entre os Estados Unidos e a Rússia. Between the United States and Russia. So in a way, this is the US Então, de certa forma, isso é os Estados Unidos encurtando a coleira de seu proxy, certo?
Donald Trump várias vezes disse no passado que a Ucrânia é mais difícil de lidar do que a Rússia. Então isso é eles lidando com a Ucrânia e estabelecendo, novamente, quem é a potência dominante e quem é o satélite, quem é o proxy e quem está no comando. Por outro lado, obviamente, o que os Estados Unidos tiveram que dar aos ucranianos para estabelecer isso é a segunda parte, que agora haverá assistência de segurança novamente, mas também compartilhamento de inteligência. Isso é altamente interessante, é claro, porque não especifica que tipo de assistência de segurança. This is highly interesting, of course, because it doesn't say what kind of security assistance. It doesn't make any promises. There's no promise of weapons delivery. Não faz nenhuma promessa. Não há promessa de entregas de armas. E você se lembra dos últimos 3 anos? Havia constantemente pacotes de armas na mesa e constantemente os Estados Unidos, então, dando mais e mais armas, ou pressionando os europeus, ou convencendo os europeus a darem mais armas de seu lado, e assim por diante. Nada disso. Nada. A única coisa concreta que os ucranianos recebem em troca é uma promessa de que a pausa previamente implementada no compartilhamento de inteligência será suspensa. E esse compartilhamento de inteligência é, claro, o que eles precisam para operar muitas das armas dos Estados Unidos que ainda possuem no momento, certo? Os HIMARS e assim por diante. Então, a única coisa que eles realmente conseguiram em troca é que agora tem a garantia do requisito mínimo para continuar a guerra se a Rússia não concordar com o cessar-fogo. Se a Rússia disser, tudo bem, concordamos com o cessar-fogo, e eles não concordarem, então a única promessa que a Ucrânia recebeu em troca é que eles novamente obtêm o mínimo necessário para ter alguma chance militar no campo de batalha. Digo alguma, porque até agora não está indo a favor deles. A assistência de segurança, novamente, não sabemos nada concreto sobre isso, e nada é prometido. Este documento promete quase nada do lado dos Estados Unidos, enquanto força a Ucrânia a aceitar que se os russos estiverem de acordo com a ideia dos Estados Unidos, eles realmente pararão de lutar e farão o que os Estados Unidos mandarem. Deixe-me mostrar o que mais está neste documento, e então discutimos o que não está lá. As delegações também discutiram a importância dos esforços de ajuda humanitária como parte do processo de paz, particularmente durante o cessar-fogo mencionado acima, incluindo a troca de prisioneiros de guerra, a libertação de detidos civis e o retorno de crianças ucranianas transferidas à força. Por um lado, este parágrafo não promete, novamente, que algo será feito pelo lado dos Estados Unidos, certo? Diz que as delegações discutem a importância. Isso não é uma promessa. Isso é apenas colocar por escrito que isso fez parte da discussão. É apenas parte do protocolo, mas não há promessa. Os esforços de ajuda humanitária serão importantes, e a troca de prisioneiros será importante, assim como a libertação de detidos civis. Estas são coisas não controversas. A troca de prisioneiros de guerra é algo que a Rússia também está interessada. A libertação de detidos civis é algo que a Rússia também está interessada. Este é um tipo de lugar natural onde geralmente estados mediadores como os Estados Unidos se retratam como um estado mediador, certo? Isso é o que os mediadores geralmente fazem, e pode ser do interesse de ambas as partes. Portanto, isso não é controverso de forma alguma. O retorno de crianças ucranianas transferidas à força é um ponto de discussão ucraniano, mas tudo bem, está incluído. É obviamente algo que não pode ser mencionado. E novamente, os Estados Unidos nem sequer prometeram que iriam abordar isso. Este é apenas um protocolo do que aconteceu. Os Estados Unidos nem sequer prometeram usar isso como uma estratégia de negociação. Não prometeram abordar isso com os russos. É realmente apenas um protocolo. Ambas as delegações concordaram em nomear suas equipes de negociação e iniciar imediatamente negociações em direção a uma paz duradoura que garanta a segurança a longo prazo da Ucrânia. Os Estados Unidos se comprometeram a discutir essas propostas específicas com representantes da Rússia. A delegação ucraniana reiterou que os parceiros europeus devem estar envolvidos no processo. Isso, novamente, é fantástico. This is again is fantastic.
A formulação é realmente importante. A delegação ucraniana reiterou que os parceiros europeus devem estar envolvidos. Novamente, os Estados Unidos na verdade não prometem nada. Eles não prometem que os europeus seriam incluídos. Pelo contrário, isso indica que o ponto dos Estados Unidos era que os europeus não deveriam ser incluídos. E para adoçar esse argumento, o acordo com os ucranianos, só um pouquinho, eles disseram, ok, vamos mencionar isso. Vamos mencionar em nosso acordo que este é o seu ponto, esta é a sua posição, e que você tenta levar isso adiante. Mas nós, os Estados Unidos, não vamos nos comprometer com nada. Então isso é os ucranianos aceitando, na verdade, que os Estados Unidos podem e não vão incluir os europeus nas discussões com a Rússia sobre a Ucrânia e a Europa. Isso é realmente muito forte. Além disso, agora as discussões começarão sobre o que fazer após o cessar-fogo, ou como usar o cessar-fogo para alcançar uma paz duradoura que garanta a segurança de longo prazo da Ucrânia. Você se lembra de como era importante, como os ucranianos estavam comprometidos com esse ponto, de que eles querem acordos de segurança? E não há acordos de segurança neste documento. O único lugar onde a segurança é mencionada é nesta parte do acordo, que apenas diz que as negociações começarão em direção a uma paz duradoura, incluindo a segurança da Ucrânia. Nenhuma garantia de segurança. Garantias de segurança estão fora de questão. Os americanos deixaram muito claro que não fornecerão acordos de segurança e que a adesão à OTAN também está fora de questão. Não menciona a OTAN de forma alguma. Ainda mais surpreendente, certo, do ponto de vista do que foram os últimos 3 anos. Portanto, garantias de segurança não são mais uma condição para que a Ucrânia concorde com qualquer coisa. O que o documento estabelece é que o objetivo é a segurança ucraniana. Mas isso é algo que os russos também já disseram. O objetivo é um quadro de segurança mútua no continente europeu. Portanto, muito neste documento é formulado e redigido de uma forma que, na verdade, não vai obviamente contra os interesses russos, pelo menos no nível de como isso está redigido. O maior problema para os russos é, novamente, que eles estão atualmente vencendo no campo de batalha. E se concordarem com isso, basicamente estão arriscando jogar fora sua vantagem militar. Mas isso está em um nível diferente, certo? Este é o nível militar. Puramente no nível do que está codificado aqui, temos uma mudança completa e absoluta na forma como os Estados Unidos tratam a Ucrânia e na forma como os Estados Unidos agora se estabelecem como a única potência na relação para definir os termos do que estão dispostos a negociar com os russos. Realmente, até agora, a única coisa que os ucranianos estão recebendo, em troca de concordar que os Estados Unidos negociem seu nome, é a promessa de que o compartilhamento de inteligência acontecerá novamente. O último parágrafo aqui. Por fim, os presidentes de ambos os países concordaram em concluir o mais rápido possível um acordo abrangente para desenvolver os recursos minerais críticos da Ucrânia, a fim de expandir a economia ucraniana e garantir a prosperidade e segurança de longo prazo da Ucrânia. Este é o acordo mineral. O acordo mineral está de volta. Os americanos, Donald Trump, obviamente ainda querem ser pagos pelos últimos 3 anos, ainda querem ser reembolsados pelos empréstimos, pelos investimentos monetários que fizeram. Eles não querem dinheiro ucraniano, papel moeda inútil e sem valor. Eles querem os minerais, as coisas que estão no solo, algo que os ajude com sua indústria. Então eu acho novamente que este é um acordo muito ruim para os ucranianos. Eles se conectaram, é claro, do lado deles, com prosperidade e segurança, algo que o último acordo deles já tentou fazer. Mas, no geral, isso é apenas a disposição dos ucranianos de realmente pagar aos Estados Unidos em riqueza mineral pelo que vier a seguir. Novamente, também aqui, não há promessas concretas neste documento. É realmente bastante impressionante para mim que temos aqui um esforço de trégua, mas sem garantias de segurança para a Ucrânia. Então, o ponto central agora desapareceu do lado ucraniano,
E os Dalsamais agora têm carta branca basicamente para negociar com a Rússia. Por outro lado, isso agora coloca uma pressão muito grande sobre a Ucrânia. E precisamos ter em mente que isso está acontecendo no contexto do maior ataque a Moscou desde que a guerra começou. Eu, pessoalmente, não acredito muito em coincidências. Isso não é uma coincidência. Há um timing por trás disso. Mas há duas explicações possíveis por que esse timing significa. Por um lado, se você for cínico, pode dizer que esses ataques são coordenados com os americanos para enviar um sinal muito forte a Moscou, ameaçando-os e dizendo: veja, há mais por ver. Você ainda não está fodido, Betuel. É melhor concordar com esse cessar-fogo, ou você será segue. Você sabe, o grande bastão para a cenoura, e que isso é coordenado para coincidir basicamente com as conversas na Arábia Saudita. Acho que esta é uma opção, mas na verdade interpreto de forma diferente, que é o que muitas vezes acontece em processos de paz. Então, independentemente do que você pense sobre isso, definitivamente são os americanos tentando de uma forma ou de outra chegar a uma paz. Obviamente, uma paz que seja benéfica para os Estados Unidos. Mas é uma abordagem para restabelecer interações pacíficas na Europa. E um dos problemas que você tem é geralmente que há facções menores, as facções de guerra, os falcões, em qualquer um desses campos, que tentam sabotar isso. E isso poderia ter sido um esforço de sabotagem dos falcões, os falcões de guerra na Ucrânia, para tentar criar fatos militares no terreno de forma preventiva para atacar Moscou, tornando impossível para Moscou concordar com qualquer coisa que possa sair de Riad. Isso intensificaria os esforços militares e, portanto, sabotaria qualquer tipo de movimento frágil em direção à diplomacia, em vez de ação militar. Porque não vamos esquecer, há uma porção significativa de ucranianos, falcões de guerra nacionalistas de direita, que querem continuar lutando e que ainda gostariam de arrastar os Estados Unidos e os europeus para uma guerra muito maior, vencendo assim a Rússia, mesmo com a ameaça de troca nuclear, certo? Então ainda há esse grupo de pessoas lá. E do lado americano, também temos pessoas assim, que ainda estão presentes. O fato de esses ataques terem sido feitos com drones, e não com mísseis, me diz que isso estava muito mais sob controle ucraniano do que, digamos, se HIMARS não voam tão longe, mas se mísseis tivessem sido usados para atingir Moscou, certo? Esta era a tecnologia de drones, que em grande medida pode estar sob o controle completo dos ucranianos. Eles podem não precisar realmente dos americanos para isso. Mas, obviamente, essa é uma operação em grande escala. E essa é uma operação preparada. Você não pode realizar algo assim da noite para o dia. Isso foi preparado por um tempo. E o momento em que isso ocorreu, provavelmente, não é uma coincidência. Most likely not a coincidence. Isso também não serve a nenhum propósito militar direto no campo de batalha, certo? Isso é realmente apenas para aterrorizar civis na Rússia. Então, isso é muito mais uma declaração política de quem quer que tenha coordenado isso. Mas me surpreenderia se isso não tivesse sido aprovado por pessoas como Zelensky, ou pelo menos pelo ministro da Defesa, porque este é um passo muito, muito consequente, certo? Então, enquanto o ministro da Defesa da Ucrânia está negociando em Jeddah, seus subordinados estavam anteriormente envolvidos em fazer isso. Agora, o que quero destacar é que, é claro, o que isso faz é fortalecer a determinação dos russos em continuar lutando. Agora, a BBC, neste pequeno trecho aqui, está falando sobre o Sr. Zelensky e as negociações aqui na Rússia. Na Arábia Saudita, novamente, isso é uma grande, grande notícia, certo? Então eles vão para esses ataques na Rússia e mostram as pessoas e as entrevistam, perguntando o que você acha. E eles fazem isso, sabe, com esse pequeno, você pode sentir alegria nos repórteres. Tipo, os russos achavam que eram invencíveis e agora estão aprendendo que não são invencíveis.
A BBC é tão estúpida. Eles são pessoas tão estúpidas. De qualquer forma, o que a entrevista aqui revela é, claro, que os russos apenas dizem tipo, oh, temos que atingi-los mais forte. Este homem diz tipo, deveríamos apenas revidar mais forte. Deveríamos atingir Kiev mais forte. Então esses ataques realmente endurecem a determinação dos russos de conseguir o que querem no campo de batalha. Isso não enfraquece a determinação. E é exatamente isso que os linha dura em Kiev podem querer provocar. Eles querem garantir que os russos não estejam dispostos a tentar uma via diplomática com eles. Eles querem garantir que a única saída seja a continuação do confronto militar. Isso soa ilógico, especialmente se você pensar na Ucrânia perdendo a guerra. Mas, novamente, essas são as pessoas que pensam que se apenas dobrarmos a aposta e trouxermos a OTAN, e talvez até uma troca nuclear, ainda podemos vencer. Tais pessoas existem em todas as guerras. Isso é como as pessoas no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Havia aqueles que ainda queriam continuar lutando, mesmo após as bombas nucleares. Portanto, a facção pela paz em Tóquio teve que subjugar essas pessoas e vencer contra elas. E esse tipo de luta agora obviamente também está acontecendo dentro da Ucrânia, porque isso não é um acordo fechado. De nenhum lado isso é um acordo fechado. O que podemos apreciar é que este acordo agora estabelece que, no geral, a Ucrânia não estará na mesa de negociações entre a Rússia e Moscou. Pelo que entendi, Marco Rubio está agora a caminho de Moscou para negociar com os russos em algum lugar ou para entrar em contato com os russos. Então agora, os americanos estão levando isso para a Rússia. E até agora não temos nenhuma declaração. Estou falando com você por volta do meio-dia do dia 12 de março no Japão. Até agora, não temos nenhuma declaração, que eu saiba, nem da Rússia, nem de Vladimir Putin, nem de qualquer declaração russa de qualquer tipo, é claro, porque são 6 da manhã agora na Rússia, ou um pouco depois. Então, isso provavelmente será divulgado dentro de 1 ou 2 dias. A mídia russa, no momento, novamente, é madrugada ou muito cedo pela manhã, não relata sobre a Arábia Saudita até agora e as negociações lá ainda. Os russos parecem estar esperando no momento, e isso é uma coisa inteligente a se fazer. Obviamente, você quer ter todas as informações necessárias. E, obviamente, os americanos não vão informar os russos sobre o que aconteceu e sobre sua posição de negociação. Esta mídia europeia muito desonesta, The Guardian, está relatando que durante a noite houve ataques a Kiev e Kharkiv. Horas depois de a Ucrânia dizer que está pronta para aceitar o cessar-fogo, já girando essa história como se a continuação dos ataques, a continuação da confrontação militar, fosse um sinal de que a Rússia, basicamente, está descartando o plano de cessar-fogo, ou sendo desonesta sobre isso. Embora, obviamente, os russos não tenham tomado uma decisão, e enquanto você não tiver tomado uma decisão, o que está acontecendo no campo de batalha, a operação militar, obviamente continua, por pior que seja. Mas isso obviamente continua. Você já pode ver como eles estão tentando enquadrar isso. Os americanos se colocaram nessa posição também, porque Marco Rubio, em uma declaração sobre o desacordo com a Ucrânia, disse que a bola agora está no campo dos russos. E se eles não concordarem com o cessar-fogo, então sabemos quem é o obstáculo para a paz. Basicamente ameaçando a Rússia de que eles precisam aceitar isso. Caso contrário, os americanos voltarão à sua posição anterior. Do lado russo, novamente, há muito a considerar aqui, porque sim, enquanto por um lado, eles estão vencendo no campo de batalha e deixaram claro que não estão dispostos a sacrificar ou desistir disso, por outro lado, é um acordo de 30 dias. Agora há uma opção de que talvez através de uma abordagem diplomática com os americanos, os russos possam conseguir o que desejam. Porque no final das contas, está claro que a Rússia nunca quis ocupar toda a Ucrânia.
esse não é o objetivo. O objetivo dos russos é ter um acordo de segurança abrangente para a estrutura de segurança europeia e da Eurásia Maior, a fim de estarem seguros em sua própria região. Agora, se os americanos oferecerem algo que trabalhe nesse sentido, e se conseguirem desmilitarizar a Ucrânia, e se conseguirem garantir que a Ucrânia nunca se junte à OTAN e não obtenha nenhum tipo de acordo de segurança semelhante, e se conseguirem mudar o governo na Ucrânia para algo que seja mais amigável aos russos, então, bem, então você não precisa mais vencer no campo de batalha. E a quarta parte, é claro, é se os ucranianos estão dispostos a ceder os 4 oblasts e assinar a entrega da Crimeia, certo? Se tudo isso puder ser alcançado na mesa de negociações com os americanos, então não há mais uma boa razão para continuar a operação militar especial. A parte importante para mim aqui é que este acordo não é indefinido. Novamente, isso não é uma cessação completa das hostilidades. Esta é uma cessação das hostilidades por 30 dias. Então, acho que foi um movimento inteligente dos americanos, basicamente, oferecer algo de prazo limitado aos russos e dizer, por que não tentar? Se 30 dias não forem suficientes para a Ucrânia se estabelecer de forma razoável para reforçar qualquer coisa. Pode reforçar algumas posições, sim, mas isso não é suficiente para vencer estruturalmente e criar a base militar industrial que a Ucrânia precisaria para continuar lutando, certo? Então, isso seria um investimento limitado do ponto de vista militar da Rússia, certo? Se eles aceitassem e dissessem, vamos ver onde isso vai dar, nesses 30 dias, talvez possamos realmente chegar ao ponto que queremos. Porque os americanos estão agora estabelecendo que este é o mínimo que eles esperam. Eles esperam que os russos aceitem isso. O que, é claro, por implicação, significa congelar as linhas de batalha onde estão, o que, especialmente quando se trata de Kursk, é algo que dificilmente posso imaginar acontecendo. Os russos estariam dispostos a fazer isso para o território russo pré-fevereiro de 2022, ainda ocupado pelos ucranianos, e basicamente os ucranianos enquanto estão perdendo Kursk. E é apenas uma questão de semanas até que Kursk seja completamente limpo, que eles então façam disso uma moeda de troca para os ucranianos, certo? Então, algo que eu poderia imaginar é que os russos poderiam dizer, claro, podemos concordar com 30 dias no território dos 4 oblasts, mas não na região de Kursk. Isso pode fazer parte das negociações que vão ocorrer nos próximos 1 ou 2 dias. Também é possível que a Rússia realmente diga, não faremos isso. Temos fortes indicações disso, certo? Na mídia russa, mesmo em tradução para o inglês, o linha-dura russo, Sergei Karaganov, diz que a Rússia não deve cair na armadilha de mel de Trump. E insiste que, mesmo que nos ofereçam todas essas vantagens e digam que estão do nosso lado e gostariam de nos ajudar, não devemos acreditar neles. Devemos estabelecer com meios militares. Sim. Como serão as realidades no continente europeu? Sim, mas Karaganov é Karaganov. E Vladimir Putin, quero dizer, esses dois homens realmente levam... Vladimir Putin realmente leva em consideração os conselhos de Karaganov. Não sabemos se ele vai seguir ou não. O que sabemos é que os russos serão altamente céticos em relação a isso. E se os russos disserem sim a isso, seria um grande passo à frente da parte deles. É assim que teríamos que interpretar, porque a mídia europeia faz parecer que não, foi o Sr. Zelensky que deu um salto de fé e concordou com o inaceitável, quando na verdade o que isso faz é basicamente congelar um conflito que eles estão claramente, completamente, totalmente perdendo. E não há dúvida sobre isso. Quero dizer, nenhuma dúvida militar sobre isso. Claro, a mídia europeia tenta retratar o oposto como sendo o caso. E você sabe, apenas mais um HIMARS e então Moscou cairá, certo? Essa é a imagem que eles ainda estão retratando. Mas na realidade, o que isso está dizendo aos russos é: queremos que vocês parem de vencer. E os russos teriam todas as razões para recusar isso.
Por outro lado, também haveria muitas razões para pelo menos tentar. Novamente, eu gostaria que as mortes parassem e que parasse uma via abrangente. E o aspecto intrigante do ponto de vista russo, eu diria, é que agora você tem uma nova opção na mesa, certo? Não é apenas a opção militar. Agora, a diplomacia pode levar a algo que você deseja. É então, claro, também uma questão de verificabilidade. Se os russos podem, de alguma forma, verificar que o que está sendo acordado está realmente sendo cumprido. E claro, Vladimir Putin se lembra disso. Ele se lembra dos últimos 20 anos, 25 anos de negociações com os americanos e das traições sobre a Ucrânia, sobre a Geórgia, sobre muitos desses temas polêmicos. A lot of these hot topic issues, and on the other hand, still. Por outro lado, a Rússia precisa de alguma forma de acabar com os combates, certo? Você não quer continuar enviando seu próprio povo, seus próprios homens para este campo de batalha e tê-los massacrados. Mesmo que o número de mortes não seja tão alto quanto os europeus tentam nos fazer acreditar, ainda há um preço a pagar. A economia russa poderia se sair melhor se os americanos levantassem as sanções e se a normalização das relações fosse alcançada. Você tem muito a ganhar com a paz. Então, nesse sentido, se as negociações de paz estão agora na mesa, isso é algo que não deveria ser, e aparentemente agora não é, rejeitado abertamente pelos russos. Rejected outwardly by the Russians. A questão realmente dependerá do que os americanos estão dispostos a oferecer aos russos agora nas conversas diretas com eles. E se um acordo de segurança abrangente está realmente também na mesa. E há muito pouco que os europeus e os ucranianos possam fazer agora. Quero dizer, é claro, eles poderiam tentar continuar a interromper militarmente esse processo. Mas este documento aqui agora estabelece a dominância dos Estados-Unidos sobre seu proxy ucraniano e exclui, novamente, mais ou menos oficialmente, os europeus, porque os europeus são realmente apenas um lado, literalmente apenas uma nota de rodapé aqui, apenas uma observação no final do documento, de que, ok, levaremos em conta que os europeus ainda existem. Sim, isso é política de grandes potências. Yeah, this is great power politics. It is public diplomacy. It's a very strange. É diplomacia pública. É uma forma muito estranha de diplomacia pública. É estranho que isso esteja sendo feito de maneira tão pública. Mas isso talvez seja uma consequência de toda essa guerra ter sido tão publicamente propagandeada por todos os lados. E a abordagem de Donald Trump, para forçar as outras partes a concordarem com ele, passa pelo olhar público. Se os russos realmente concordarão com isso, concordarão parcialmente, ou até estarão dispostos a trabalhar com isso, só saberemos em algumas horas ou dias a partir de agora. Há razões para acreditar que isso pode ser o primeiro verdadeiro caminho diplomático desde Istambul, em 2022. Quem sabe, talvez algo saia disso. O tempo dirá. Obrigado a todos. Time will tell. Thank you, everybody.